bebê! É isso aí! Dia 13 de julho celebramos o Dia Mundial do Rock and Roll! E vamos falar hoje, aqui na sessão A e C, sobre 3 das maiores personalidades da história da música e que também se fala sobre estética e linguagem na formação desse incrível gênero musical. Porém, por que quase não falamos sobre essas 3 grandes personalidades? 3 grandes mulheres, 3 mulheres negras que estão na base da essência e criação desta grande paixão mundial musical que é o rock and roll. Vamos falar um pouco sobre elas e dar dicas de filmes e produções no audiovisual que já falaram um pouco sobre suas carreiras e sobre suas vidas pessoais. Aqui é a sessão A e C no canal Like e eu sou Filipe Pitanga, convidando vocês para conferir isso e muito mais. Vem com a gente! Vamos começar falando sobre 3 grandes personalidades fundamentais para que possamos ter o grande rock and roll como nós temos hoje, formado desde o início do século passado e em geral associado a nomes como Elvis Presley. Mesmo Elvis, como um grande rei do rock que o é, geralmente creditava suas influências do blues, do jazz e de grandes clubes noturnos onde grandes artistas negros tocavam e ele se inspirava quando criança. Está vindo aí a nova cinebiografia de Elvis, inclusive, dirigida por Baz Luhrmann, o grande diretor de Moulin Rouge, e que não deixa de reconhecer alguma dessas personalidades influentes, como Chuck Berry, Little Richards, mas também vai haver uma participação especial no filme reconhecendo a mãe do rock. Sim, você sabia que além de pais, o rock and roll também teve uma mãe? Esta mãe era Rosetta Tharpe, ou irmã, sister, Rosetta Tharpe, porque ela vinha das origens musicais do blues atrelada ao gospel. E o gospel que ela tocava com uma guitarra elétrica de maneira paradigmática e assim fundando algo que ninguém ainda imaginava ou ousava chamar de rock and roll. Todos aqueles influenciados por ela reconheceriam mais tarde, porém a história, infelizmente, invisibilizaria as suas influências, como agora vamos poder corrigir no mais recente filme Elvis de Baz Luhrmann, com o reconhecimento de Rosetta Tharpe como influência inegável, paradigmática e vanguardista de quem fez primeiro. Muito antes de Elvis ou o próprio Bob Dylan pegarem numa guitarra elétrica, Rosetta estava lá, inovando um gênero musical e trazendo a espiritualidade para a cantoria gospel, um instrumento elétrico que energizava os cultos e o fervor popular que as massas iam procurar. Rosetta já havia sido antes transmitida numa obra de audiovisual num seriado produzido por Martin Scorsese e cujos episódios foram dirigidos por ele mesmo e vários outros grandes nomes do cinema e da música, como Clint Eastwood, outro grande diretor que compõe suas trilhas e muito pouca gente sabe, além também de Wim Wenders, o alemão, por exemplo, de Asas do Desejo, e também grandes nomes da representatividade do cinema negro, como Charles Burnett, um dos fundadores do movimento LA Rebellion, que nasceu em Los Angeles para se contrapor à estética da época, que havia sido muito popular com o Blaxploitation, aonde representação negra já estava aumentando no cinema, mas não necessariamente estava trazendo mais pluralidades de representação na frente das telas, pois ainda trabalhava com arquétipos e estereótipos do cinema comercial. O LA Rebellion era um movimento de cinema independente que nasce no final da década de 70 a partir da Universidade de Los Angeles, a UCLA, em que grandes nomes como Mantia Diawara, Charles Burnett e até grandes mulheres da cinematografia negra, como, por exemplo, a grande Julie Dash de Daughters of the Dust, passaram a trazer uma representatividade diferenciada para os cinemas. E Charles Burnett, não à toa, está envolvido no seriado The Blues, de Martin Scorsese, ao ter dirigido episódios que reconhecem Rosetta Tharpe como uma ponte indispensável entre o blues e o rock and roll. Agora vamos falar sobre outra grande mãe do rock, agora de um rock mais moderno,
Um rock que vai definir o que nós temos como os grandes shows de estádios, que a partir da década de 70 e 80 iriam reformular com o que antes nós dançávamos e cantávamos ao vivo e a cores. Nós temos Tina Turner, a rainha do rock and roll, que nas décadas anteriores era muito conhecida pela parceria Tina and Ike Turner, que lhe dá o sobrenome e também agenciava a carreira do casal como marido e mulher, mas infelizmente atrelado a várias questões polêmicas de uma relação abusiva que Tina teve muita dificuldade para conseguir se libertar. Tudo isso foi contado num livro chamado Eu, Tina, A Minha História de Vida, que foi transposto para os cinemas em 1993, com a grande atriz Angela Bassett no papel principal. Esta vai ser a obra que mudará a carreira de Angela, com inúmeros filmes posteriores paradigmáticos também na sua carreira, mas ficará marcada por melhor personificar a diva maior do rock and roll, aquela que a partir da década de 80 seria indissociável ao gênero. A esta garra de palco, a performance da vida em que ela dança, canta e domina públicos e estádios gigantescos e colossais, como passaram a ser a grande forma do rock se comunicar a partir do Live Aid na década de 80, o maior show que juntou Tina, David Bowie, Queen e tantos outros, e até mesmo outras formas como o musical We Are The World, que era uma música em prol de trabalhar questões e direitos humanitários no mundo e que juntou vários artistas como Michael Jackson, Cyndi Lauper e Tina Turner. Tina vai sim modificar o mundo da música, mas não foi a única. Além dela, lembremos mais uma terceira grande mulher a fazer revoluções e trabalhar o afrofuturismo como estética fundamental para redefinir o rock and roll a partir da década de 80 e 90 até hoje. Muito antes de Janelle Monáe ou mesmo Beyoncé se aventurarem pelo afrofuturismo como estética e linguagem, nós tínhamos a diva, a deusa Grace Jones. Grace Jones, que nasceu na Jamaica e foi naturalizada norte-americana, já trabalhava inclusive não só com música, mas também com cinema. Lembremos que em 1984 ela trabalhou em Conan, o Destruidor, fazendo frente até mesmo a Arnold Schwarzenegger e também até mesmo frente James Bond, do 007, ela enfrentará como a melhor Bond Girl até os tempos de hoje, no filme 007, Na Mira dos Assassinos, em que Grace Jones traz toda a sua arte, musicalidade, corporalidade extremamente alta e a sua forma misteriosa de femme fatale que mudaria com o estilo da franquia. Grace Jones até hoje é uma cantora extremamente influente e principalmente por suas performances de palco que trabalham artes plásticas, videoarte e outros conceitos que modificam a imagem, o som e a música. Essas três mulheres influentes podem ser vistas em inúmeras obras, mas ao mesmo tempo aqui no canal Like para recuperarmos e reivindicarmos o quanto grandes mulheres negras influenciaram a história do rock and roll. Feliz Dia do Rock para todo mundo e ouçam as músicas dessas três grandes mulheres, como Tina, Grace e Rosetta Turner. Up above my head, I hear music in the air. Isso e muito mais a gente recomenda e você curte.